Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso podcast de Médico e de Louco, um espaço que mistura jaleco com gotinhas de insanidade. Então, hoje eu vou provar para vocês que a gente surfa bem nesse lance da insanidade. O episódio de hoje é um pouquinho diferente dos demais. Eu brinco que a gente gosta de não ser muito normal, né? Porque ser normal é meio chato. Sabe a curva de Gauss? Pega a meiuca ali da curva de Gauss. Previsível. Então ela é chata. Então a gente não gosta muito de andar dentro dos limites do que é pretensamente o normal. Então o episódio de hoje vai ser completamente diferente e eu trouxe aqui para conversar com vocês dois personagens muito importantes, o Sr. Darth Vader e um Stormtrooper. Olha aí que legal. Tá, gente, é brincadeira, né? Eles são psiquiatras. Eu vou apresentar para vocês Melvin Huang e Camila Vieira. Olha só. Oi. Sabe o que nos uniu, nós três? A força. Não, no caso foi no plural, né? As Forças Armadas. Porque a gente se conheceu no HFA, né? No Hospital das Forças Armadas. Então eu brinco que o que nos reuniu foi a força, né? E eu tô fazendo essa piadinha porque hoje a gente vai falar do universo Star Wars. Para todo mundo que é fã, vai entender a sacada da brincadeira. E para nós, o nosso grupo é todo meio nerd, meio geek, né? Quem não é geek é nerd, quem não é nerd é geek. Então, a gente vai falar essa linguagem hoje. Então, pessoal, Camila Vieira, muito bem-vinda. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de onde você veio, Camila, que é uma pergunta que eu acho que super procede aqui em Brasília, né? Você não pergunta muito sobre o seu sobrenome, quem é sua família, mas a gente pergunta de onde você veio. Você é de onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu cresci aqui em Brasília, né? E aí eu fiz faculdade de medicina aqui, fiz na Católica. E a minha especialização em psiquiatria eu fiz no HFA, né? Foi onde a gente se conheceu. E aí eu tô, né, durante a minha trajetória profissional, eu tô por aqui mesmo. Tá, brasiliense, né? Eu me considero, sabe? Já me acostumei, já tô acostumada com a seca, tá ótimo. E Melvin, você é de onde? Eu também sou de Brasília, vivi a vida toda por aqui, sou formado em medicina, né? E aqui em Brasília também, no CEUB. Fiz também no HFA, né? Que o doutor foi nosso Yoda, né? E a gente foi o Padawan. A gente vai apresentar os personagens. E é isso, eu sou de Brasília, já estou acostumado aqui, gosto muito daqui, acho que a cidade aqui é muito diferenciada, muito especial, e o formato dele, meus filhos todos estão acostumados aqui. Quando eles vão para outra cidade, eles já acham estranho o formato da cidade. Eles falam, por que essa cidade é desse jeito? Que engraçado. É porque, na verdade, a Brasília que é diferente das outras cidades, né? Exatamente. É isso, não vai ter nada muito parecido. Gente, e hoje nós vamos, então, surfar nesse universo de Star Wars. Então, nós vamos sair do habitual. Então, agora eu vou deixar de ser Murilo e vou virar Murioda, né? Murioda. Então vai ser o Murioda, Camileia e Melvin Vader. Melvin Vader. Então vamos lá, pessoal. Tá na hora de transformar. Bom, agora me apresentando já Murioda, gente. Murioda. O Yoda era um dos grandes mestres da história, né? Ele tinha um pequeno problema de fala, né, o Yoda? Ele tinha algum diagnóstico. Uns trejeitos, Uns trejeitos, ele era bem característico. Então, agora de Murioda, nós vamos brincar um pouquinho com esses personagens. Acho que o meu Yoda tá torto. Pronto. Então, nós vamos brincar hoje passeando um pouquinho pelos personagens do universo Star Wars. E aí a gente vai dar uma tônica, falar um pouco sobre os aspectos psicológicos dos personagens e como é que isso se relaciona com o mundo real, com as pessoas reais. Por isso eu queria que você fizesse uma introdução explicando pra gente por que é o legal de falar de um filme quando a gente fala de saúde mental. Num primeiro momento, assim, parece uma coisa muito distante da gente, né? Há muito tempo, né? É uma galáxia muito distante, tão né? distante, né? Exatamente. Mas é muito legal a gente fazer essa reflexão e eu acho que como psiquiatra, né, como nós três como psiquiatras, a gente tem uma tendência a fazer uma análise comportamental, Sim. fazer a análise do contexto mental, do estado mental, né, dos personagens. E uma coisa muito legal da saga é que a gente consegue identificar assim,
vários personagens, várias identidades que têm a ver com momentos da nossa vida, né? A gente fala de talvez uma pessoa que tem uma figura de herói, uma pessoa que tem uma figura ali de mentor, de aliado, uma pessoa que tem uma figura mais de vilão, né? E isso pode se aproximar muito da nossa vida, né? E das coisas que a gente faz, do nosso dia a dia, das nossas histórias. Então é legal assim a gente fazer essa ponte, porque quando a gente está falando de um personagem, a gente consegue quebrar um pouco o sigilo médico, a gente consegue falar um pouco sobre detalhes que quando eu estou falando de alguém que eu cuido, eu não vou falar, né? Acaba que é mais confortável pra gente, né? Com certeza. Então, assim, a gente pode falar mal dos personagens sem problema. Isso, maravilha, delícia. Mas eu acho que é legal por conta disso, né? A gente conseguir ter essa abertura para trazer a nossa linguagem e até para explicar algumas coisas pelo nosso ponto de vista, né? Então, acho que é divertido, eu acho que ajuda também a ver de uma forma diferente o mesmo processo e, às vezes, um filme que você já viu várias vezes, né? Então, é legal fazer essa reflexão e, inclusive, no nosso serviço de psiquiatria, a gente tem uma prática de fazer filme, né? Da gente assistir filme de vez em quando, de fazer esse comparativo, essa leitura, pegar a opinião de cada um, porque nada é passado a ferro e fogo, né? Então, são coisas que a gente identifica e que a gente vai, eu acho que é mais para isso, eu acho que é mais para aquilo, e é legal, tem muito material interessante para conversar. Tem aquela coisa de a arte me dá vida, ou é a vida que imita a arte, né? Os filmes, eles acabam retratando aspectos humanos. Da vida. Né? Ainda que de um jeito meio estereotipado, às vezes, né? Mas é só sobre aspectos humanos, por isso que eu acho que essa história de estudar os filmes é muito interessante mesmo, acaba sendo muito, muito prático pra gente, Com certeza. Né? Com certeza. E apesar de, hoje nós vamos falar de tipos humanos que são tanto quanto característicos também, né? Assim, vamos concordar que nessa saga em especial a gente tem figuras muito caricatas, né? Então tem personagens que são muito, né? É um vilão, super vilão, a gente tem um herói, super herói, né? Claro. O supremo bem e o supremo mal, que exatamente. não é lá muito realista. Né? Na nossa vida a gente vê mais uma mescla disso, mas eu acho que para referência é muito legal a gente fazer essa discussão. Eu estava vendo esses dias uma entrevista com a Denise Fraga, a atriz, e que ela falava sobre a importância de atravessar o ridículo. Gente, eu super me identifiquei aqui, eu já estou atravessando o ridículo com muita fluidez, tá muito tranquilo. E aí, eu queria pedir para o Mel Vader fazer para a gente um resumo. Gente, essa saga, ela é gigantesca. Tem vários filmes e ela tem uma lógica que não é muito temporal, né? Os primeiros filmes que surgiram estão no meio da história, né? Tem filme que é antes. Queria que você fizesse um resumão para a gente, assim, ó. O Star Wars, ele se classifica naqueles filmes chamados ópera espacial, né? E ele é dividido em 3 trilogias, né? Tem a trilogia que é 1, 2, 3, que é a do meio, que surgiu no meio, a 4, 5, 6... São mais antigas, né? Exatamente. A 1, 2, 3 são as mais antigas. Não, a 4, 5, 6 é a mais antiga. 4, 5, 6 é a mais antiga? Antiga, depois começou 1, 2, 3 e recentemente depois saiu 7, 8, 9. Então ele começou o Lucas, ele começou pelo meio da história, depois voltou como tudo começou, e depois no final ele dá depois já comprado pela Disney, né, já para outra pegada, ele continuou o que os herdeiros fizeram, as brigas, e a gente vai ver que toda essa história é uma grande briga familiar, né? Nossa, eu acho, gente, se não fosse Star Wars, eu acho que poderia ser não quero fazer fofoca. Horror a fofoca. Né? Porque é isso, é uma família... Interestelar, né? É uma família meio disfuncional, com altos problemas, e é bem isso. E várias brigas, né? Principalmente entre pais e filhos, né? Não, super, super. E assim, a saga começa muito lá atrás, né, gente? O primeiro filme eu fui ver, eu não tinha nascido, né? Foi de 1977, não foi o primeiro Exatamente. Filme? Então, que é o filme 4, né? Que é o do meio da trilogia, que né? É o do meio da trilogia. Então vamos lá, vamos resumir aqui a história de um jeito cronológico, não na ordem que os filmes aparecem. Filme 1, conta a historinha de quem? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar em trilogia, então. Trilogias. A primeira trilogia, que é o filme 1, 2 e 3, ele conta a história de o que aconteceu com o Anakin. Que o Anakin era um escravo que nasceu num planeta distante, né, Tatooine, que ele era uma criança prodígio, meio TDAH, e de repente o Jedi chega e fala, nossa, que menino genial. Esse aí tem talento. É, esse tem talento, ele vai ser o que vai mudar o lado da força, que vai resolver todos os problemas.
Só que o que eles fizeram foi acabar criando um grande problema, né? Que acabaram, em vez de destruir o lado do mal, ele quase acaba com todo o Conselho Jedi, né? E o Conselho Jedi é tipo um RH espiritual, né? Um chefe que simplesmente joga toda a responsabilidade de acabar o mal numa criança e depois não nega ele alguns direitos, né? De chefia, de virar um conselheiro Jedi e nega. E ele fica tão descontrolado que acaba saindo matando todo mundo. Acaba com planetas, acaba com crianças também, né? O menino prodígio acaba se revelando um mau investimento. Péssimo investimento, da né? força. E tudo isso por trás tem o Palpatine, né? Que ele é um grande... É o malvadão, né? Que meio que controla todo mundo como se fosse marionetes, assim, para ele acabar virando o grande imperador. Aí no episódio 4, 5 e 6, que é a segunda trilogia, que é o do meio, né? A gente vê como que acontece com o filho do Anakin, né? O filho e a filha, né? Que é a Leia e o Luke Skywalker. Como ele percebe que ele nasce numa cidade também, o Tatooine, não sabe quem é o pai, é criado pelos tios, e acaba descobrindo que o pai dele é o grande inimigo de toda a galáxia. É o trauma, né? É o grande trauma que ele tem. E ele tenta ver o que ele tenta querer puxar o pai pro lado bem, e no final ele até que consegue. O pai vê assim, nossa, realmente eu tava do lado errado, e ajuda o filho a virar o grande herói da história, né? E aí depois tem uma outra trilogia. Depois dessa história toda tem que amarra o fim da história. Depois tem o neto, né? O neto do Anakin Skywalker, que é o Ben Solo, né? E também uma personagem nova, que é a Rey, que a gente inicialmente não sabe quem que era. É uma criança órfã, cheia de problemas, né? De aceitação, ela não confia em ninguém. E acaba tendo um drama muito grande entre a Rey e o Ben Solo, que é o Kylo Ren. Que, como todo filme de drama, todo cinema, eles se amam, depois se odeiam, e no final um deles morre, tentando ajudar o outro. E isso acaba tudo lembrando também que o Ben Solo acaba também matando o pai dele, né? Que eu acho que o parricídio, né? É muito comum nesse universo Star Wars, né? Escuta, curiosidade, nessa história, aparece o planeta Terra em algum momento? Não, né? Não tem terráqueos, mas são terráqueos. Quer dizer, não se fala em terráqueo, né? Não, são humanos. São humanos vivendo em outras galáxias, outros planetas. Sim. E deixa eu te falar, essa última personagem, esqueci o nome dela. A Rey? A Rey, ela aparece na história, mas ela é, de certa forma, o novo Luke, né? O novo Luke Skywalker. Sim. No início, ela começa como aquela mesma história de uma criança órfã numa cidade deserta, longe da república, né, da época, e de repente começa a perceber que ela tem grandes poderes, né? Ela luta, ela também é uma pessoa muito bondosa, ela não consegue ser... Como é que fala? Peraí. Bondosa? Vingativa? Não, ela não cai pro mal, ela não... Ela consegue sobrepor sempre a bondade, mesmo o mal, o lado sombrio da força, né, querendo dar tanto poder para ela, dando tanta oportunidade, mesmo assim ela mantém a sua vontade de seguir a parte certa, fazer a coisa correta até o final. E lembrando que no final também, né, a gente volta o grande vilão Palpatine, né, que ele volta que nem um zumbi meio estranho, que ninguém entende como que ele voltou, onde ele voltou. Como é que ele sobreviveu tantos anos? Como sobreviveu num lugar que ninguém sabia, né, e querendo corromper todo mundo de novo também, né. Na história tem uma questão também que parece associar as habilidades na força com uma espécie de herança genética. Não sei se é uma interpretação exagerada, mas lá nos filmes lá de trás, o Jedi faz um teste no Anakin Skywalker criança ainda, dosa alguma coisa no sangue dele, né, que tem um nome engraçado que para mim parece Bitcoin, mas é outra coisa. Isso nada foi citado na trilogia original. Aí no início, foi até no episódio 1, que ele acaba dosando o Anakin sobre ele fala que é um ser vivo muito minúsculo, microscópico, que vive dentro das células, chamados midi-chlorians. E esses midi-chlorians que é o ser que conversa, intermedia entre o nosso poder e o poder e a força que gira em todos nós. Aí isso acabou virando uma coisa bem comum. E essa parte da genética, realmente, no início, todo mundo que era Skywalker, né, a família Lucas, Leia, depois, todo mundo tem essa ligação com a força. Mas no final, na última trilogia, o 7, 8, 9,
tem a parte, principalmente no episódio 8, que no final ele fala que todo mundo pode ter essa ligação com a força, mas tem que ter um treinamento, tem que ter uma ligação espiritual em relação a isso para conseguir conectar e utilizar a força em favor. Então o Star Wars meio que desconecta um pouquinho, que eu acho que também fala muito a favor com a cultura atual, né? De a gente acaba cortando um pouco essa coisa de herança, de reis, rainhas, e acaba ligando mais a que depende de cada de si para conseguir alcançar um nível, né? Yes, Master. I need an analysis of this blood sample I'm sending you. Wait a minute. I need a midichlorian count. The reading is off the chart. Over 20,000. Even Master Yoda doesn't have a midichlorian count that high. No Jedi has. What does that mean? I'm not sure. Simbolicamente, né, a Rey, no finalzinho do filme, ela descobre, né, de qual família ela vem, mas ela, ao se apresentar, né, depois de todo esse conflito de identidade, ela escolhe o sobrenome Skywalker para falar para outra pessoa, né? Então, Ela vê a Rey Skywalker, né? Sim. Então, para romper um pouco essa questão da ideia da herança, da genética, né? E lembrar mais do poder da escolha de cada um. Sim. Agora, nós vamos passear um pouquinho sobre os personagens. E aí, a gente vai falar de alguns personagens que são... Nossa, só desses personagens... Se a gente falar 2 personagens aqui, já vai dar um episódio inteiro, né? Que são os mais complexos. Verdade. Então, vamos lá. A gente vai começar por quem? Você quer o Anakin? Você quer o Palpatine? Você quer o Luke? Quem que você acha que... A gente começa por onde? Vamos começar então pelo Luke Skywalker, que ele é o personagem principal inicial, né? Que depois abre pro Anakin, né? Aí o Luke Skywalker, ele é aquilo que a Camila falou, né? De o mito do herói, né? É uma pessoa que nasce, não conhece os pais, é criado pelos tios, não tem muita condição de fazer aprendizado, que ele sempre queria ser um piloto da rebelião para tentar salvar o universo, até que de repente acontece uma dificuldade para ele, ele conhece um mestre, ele ganha um objeto, né, que te dá meio que uma habilidade nele, que é o sabre de luz, e ele vai lá e combate o mal e consegue derrotar o mal, né, que é o episódio 4, 5 e 6. Mas o Luke Skywalker sempre demonstra que ele é uma pessoa íntegra, ele é aquele arquétipo da perfeição, que é sempre o bonzinho e que não faz nada errado. Só que uma coisa, puxando um pouquinho para a psiquiatria, que ele começa a ver um mestre idoso fantasma que começa a falar na voz dele, né? Até às vezes quando ele está dirigindo lá na Estrela da Morte, que ele vai explodir, ele ouve uma voz: Luke, use a força. Aí ele até desliga, né? Que a gente pode até ficar pensando, será que ele estava tendo uma psicose? Será que ele estava tendo uma alucinação, né? E aí, né? É psicose ou não é? Né? Será que é psicose ou não? E é uma coisa que a gente sempre tem que entender, né? É que a alucinação, primeiro explicando, né, o que é alucinação, é que é algum estímulo sensorial que só aquela pessoa consegue ver e outras pessoas não conseguem entender, e muitas vezes pode estar associado a uma doença, como a esquizofrenia, uma depressão com sintomas psicóticos, até o uso de substâncias, né? Algumas drogas também pode causar nisso, mas um fator muito importante que a gente tem que lembrar é que tudo isso tem que estar associado com o ambiente da pessoa, o ambiente cultural da pessoa. Então, se a pessoa ouve vozes, tem essas experiências extrasensoriais, só que ele é uma pessoa funcional, ele vê esses objetos, vê essas alucinações, mas isso tem ligação com alguma crença da pessoa, a gente não considera isso como uma doença, né? A gente não precisa tratar com medicações antipsicóticas esse tipo de paciente. Use the Force, Luke. Let go, Luke. The Force is strong in this way. Luke, trust me. Camila, a gente está falando aqui um pouquinho dessa história do mito do herói, né? Uma espécie de idealização perfeita da pessoa. E nesse personagem você vê que ele tem conflitos também, né? Mas ele vai superando esses conflitos. Eu queria que você interpretasse para mim esse mito do herói. O que é que ele tem de real e o que é mesmo só uma ideia? Esse ponto é legal porque o
os primeiros filmes, né, principalmente o primeiro filme, o George Lucas, ele baseou a construção do Luke Skywalker em cima da teoria do Campbell, né, de monomito, que a gente fala, né, que é esse mito primordial, esse mito do herói. E o mito do herói, ele consiste em uma trajetória, que é uma trajetória, assim, que é exatamente a trajetória do Luke, né? Então, a gente tem uma pessoa que está em um contexto de mundo normal, está com uma atividade mundana, ele tem um contato, ele recebe um chamado, né? E aí ele tem, que no caso dele, tem um contato com o Obi-Wan, né? Tem a apresentação ali, vê o sabre de luz e tudo. Num primeiro momento, ele nega esse chamado. E a gente tem uma reviravolta, né, na história do Luke, que quando ele volta para casa, os tios haviam sido mortos, né? E aí ele decide seguir, né? Então ele atende ao chamado. E nessa trajetória do herói, a gente tem um momento de queda, né, que a gente diria que é um abismo ali, é um momento em que ele tem uma crise, em que ele sofre uma traição, acontece algo muito ruim com ele, e depois disso a gente tem a ascensão do herói. No meio da história, a gente tem a presença do mestre, que está muito claro para nós, né, tanto do Obi-Wan quanto do Yoda, né, em momentos diferentes. Tem a ocorrência de intempéries ali em relação à traição, né? O Han Solo trai o Luke, né? Ele tem aliados, né? O R2, a Leia, e depois dessa queda ele tem uma reconstrução, ele tem a apresentação para o lado negro da força. Essa queda meio que como um teste, uma aprovação. É uma aprovação, é uma aprovação. E dentro do mito do herói, passando por essa aprovação, ele teria um contato com uma habilidade nova que ele ganha depois de passar por essa provação, né? Então, estaria mais relacionado ao manejo do sabre de luz, a um contato mais forte com a força, a uma certeza de quem ele é, do que ele quer, né? E isso torna-se uma nova força para esse herói ascender e fazer o que ele tem que fazer, né? Então, a gente tem essa rampa, né? Esse vai e vem. E o George Lucas, quando ele montou, ele pensou na trajetória do Luke, seguindo perfeitamente, né, a trajetória esse modelo do herói. E é uma coisa que mitologicamente se repete em várias culturas, né? Exato. E isso é muito interessante, porque a gente tem um reflexo assim, de vários lugares do mundo e de momentos diferentes em que a gente usa essa trajetória do herói. E quando a gente tem essa narração de história, a gente fala sobre várias coisas da nossa vida, né? Sobre vilões, sobre aliados, sobre mestres, tutores que cuidam da gente, sobre momentos muito difíceis, de abismo, de dificuldade, né? De intempéries. Esses heróis gregos todos obedecem a esse modelinho aí, né? Sim, perfeitamente. Ulisses, todos estão encaixadinhos aí. Perfeitamente. Mas que as fogueiras santas e as fogueiras da Inquisição não me queimem, mas eu lembrei muito de Jesus Cristo enquanto você falava. É mais ou menos o deserto como uma provação, que ele tem que superar ali um desafio, que ele enfrenta o mal e vence. E depois sai de lá imbuído de uma espécie de missão, um objetivo, né? Com certeza. Isso tudo começa, acho que, na Mesopotâmia, né? Com o herói Gilgamesh, né? Que ele tem todas as provações iguais. E até na cultura pop atual, né? Várias histórias seguem isso. O próprio Harry Potter, né? Que ele tá morando lá, de repente ganha uma varinha, tem esses poderes de bruxo e tem a aprovação de querer ele ir pro lado ruim da força, né? Até o Senhor dos Anéis também segue essa temática, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente faz um contraponto com outros personagens da própria saga, a gente se depara, por exemplo, com aventuras de heróis que falharam, né? Então, pensando nessa interpretação, será que a gente entenderia que o Anakin, ele falhou? Né? Anakin, ele é o personagem que é Darth Vader, né? E no começo de vida dele, ele tem uma trajetória de herói muito parecida com o do Luke. O contexto de vida dele é um contexto de vida mais traumático, mais denso, né? O Anakin, ele era escravo, né? E ninguém sabe quem é o pai do Anakin, né, na história? Não sabe quem é o pai. Tem uma negociação ali para ele ser, né, adquirido, né? Quando os Jedi identificam que ele tem um poder, uma habilidade, é um menino que talvez hoje em dia a gente identificasse aí, o pessoal da pedagogia identificasse uma superdotação, né? É um menino com uma superdotação, com uma habilidade excepcional. E é um menino que desde cedo tem um peso muito grande de mudar a realidade, né? Então ele vai ser aquele que vai trazer o equilíbrio para a força, né?
O que é um menino de 10 anos que deixou a mãe em um lugar distante e está indo estudar, né? Fazer um intercâmbio muito diferente. O que esse menino pensa disso, né? Então, só que a trajetória do Anakin, ela é uma trajetória que ela é pautada, né, por muitos traumas, por muitas vivências complexas, assim como o Luke, mas na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que o Anakin sofreu mais, né? Mais que o Luke. Né? Assim, o Luke... o Luke, pelo menos, foi criado pelos tios, ele né? foi criado já tinha pelos tios, ele teve um lar tranquilo, afetuoso, foi provido de tudo, de alimentação, não sofreu violência. O Anakin não, né? O Anakin cresceu vendo a mãe sendo tratada como um objeto. Who was his father? There was no father. I carried him, I gave birth, I raised him. I can't explain what happened. Né? Então, explorado a gente tem um contexto de trauma muito diferente, né? E eu acho que uma das coisas mais legais da gente falar, quando a gente fala sobre saúde mental e Star Wars, é a gente falar um pouquinho de trauma também, porque, sim, com certeza. Porque a gente lida com o trauma moldando a personalidade e as decisões dos personagens o tempo todo, né? Mas voltando pro Anakin, quando ele tem esse momento de ascensão, ele tem mestres, né? Tem o Qui-Gon Jinn, tem o Obi-Wan Kenobi, né? Que fica com ele até o momento em que ele decide que ele não quer o Obi-Wan Kenobi mais, né? E foi ele que comprou, né? O Conselho Jedi. Ah, não vamos educar esse menino. E ele comprou ali, não, eu vou ser o mestre desse menino. Sim. Uma reflexão muito interessante de ser feita é que o Anakin, assim, não só nesse contexto, mas no momento de desenvolvimento de habilidades Jedi, ele sofre uma pressão muito grande do Conselho Jedi, né? O Conselho Jedi é uma entidade, né, um pouco opressora, assim, pensando na... É um RH. É meio opressora aí, não sei, né? Não sei se a pedagogia deles é a melhor escolha, entendeu? Muito punitivo, enfim. Mas tem toda essa pressão e uma expectativa muito grande por ser brilhante, por não falhar. E ele tem uma primeira falha, que seria o primeiro abismo ali, no momento em que ele tem uma negação de ser mestre Jedi. Ele não pode ser mestre, eles não aceitam ele como mestre. E depois disso ele passa pelo sonho, né, de ver a mulher amada dele morrendo e a sensação que ele não poderia fazer nada sobre isso. Então é a segunda decepção e ele decide tomar um caminho diferente, né? Mas Narcisistinha foi apaixonar por uma rainha, né? Ele não ia apaixonar por qualquer mulher. Não podia. Tinha que ser, um né? trauma que eu percebo também muito do Anakin foi quando ele começou a ter pesadelos, né? Sonhos da mãe dele sofrendo, da mãe dele morrendo. Aí ele pega contra a vontade dos Jedi, né? Contra a vontade do Obi-Wan Kenobi, ele pega a nave e vai lá para Tatooine procurar a mãe. Quando ele chega no antigo dono dele, né? O dono fala, não, os homens da areia levaram ela para o meio do deserto. E ele vai lá e vê que a mãe dele estava sequestrado lá e amarrado lá. Aí é o primeiro episódio, o primeiro surto dele, né? Que ele toma um ódio e depois ele admite pro Obi-Wan que a raiva tomou conta dele e ele matou todo mundo, inclusive as crianças do Homem da Areia. Uma coisa que vai totalmente contra os Jedi, né? Sim. E logo depois a mãe dele morre. E eu acho que esse foi um trauma que a Camila estava falando, que ele realmente a vida dele foi muito difícil. Também. Sim. Exatamente. E aí, né, puxando esse gancho do trauma, o Anakin, ele não só tem essa questão de sentir uma raiva muito grande que ele não consegue conter, como ele passa por uma negação muito grande da história dele, né? Então tem cenas, por exemplo, ali nos 3 primeiros filmes, dele falando que ele não gosta de areia, né? Uhum. Então, assim, coisas que, poxa, o planeta dele era um planeta de areia, só de areia, né? Então, assim, isso fica um questionamento também. Será que ele estava matando a infância dele quando ele estava fazendo essas negações? Uhum. Será que ele, quando surta de vez ali, né? Quando ele ataca as crianças Jedi, né? Bem no final, assim, já com aquela violência toda, já perdeu a Padmé, né? Padmé já foi. Será que matar as crianças
também era uma forma dele matar a própria infância? Certamente, né? isso é bem uma simbólico. proteção que foi negada para ele, né? Que ele foi uma criança que, poxa, como Jedi, ele foi estudar para ser Jedi, ele quase adolescente, né? Ele não foi uma criança protegida como aquelas crianças dali, né? E ele foi e cometeu um ato que foi um ato cometido também lá na frente, na última saga a ser lançada pelo bem, né? Pois é, a história inteira ela evolui de uma forma tão grande que ela consegue se repetir, né? Ela faz uma releitura de si mesma. É muito interessante isso. Mas enquanto você falava, eu nas minhas associações muito doidas, né? Eu fiquei lembrando porque aqui a gente está falando de tem dois grandes vilões na história, que é o Darth Vader e o Palpatine. E o Darth Vader me lembrou muito quando você falava da história do Hitler. O Hitler, ele queria ser artista e ele foi negado pela sociedade, a associação dos artistas, dizendo, não, você não tem as habilidades necessárias, e ele se revolta com aquilo. É uma das revoltas dele. Talvez, eu acabei lembrando disso quando você falou dele não ter sido aceito para ser um Jedi, apesar de se ver como uma pessoa muito habilidosa, porque o Hitler era narcisista a esse ponto. Ele se via como uma pessoa muito especial, muito habilidosa, e que os outros não sabiam reconhecer as habilidades tão fantásticas que ele tinha. E é interessante isso, Murilo, porque a gente entende que o narcisismo, né, o movimento narcísico, a gente não fala necessariamente do transtorno de personalidade, mas o narcisismo ele vem como um movimento para proteger o eu, né? Para proteger a própria identidade. Então, se eu tenho uma identidade que foi muito atacada e que está muito frágil, eu construo uma redoma em volta dela. Eu coloco uma máscara, eu coloco uma roupa preta, né? Literalmente uma capa zona, né? Ninguém vai chegar perto de mim mais. E a gente vê muito isso no Anakin, assim, esse orgulho construído é uma coisa que foi muito moldada também, né? Quando a gente pensa em personalidade. Ele foi um menino que não só teve muito contato com trauma, como com abandono, né? Quer dizer, perdeu o contato com a mãe muito cedo. Vivia em um contexto de privação, de necessidade, de violência, né? Então, exploração, provavelmente viu, né, ali muitas mortes ou muitas situações muito difíceis, porque, de novo, escravo, né? E aí, depois de tanto apanhar, né, eventualmente você acaba criando uma casca. E quando ele se viu protegido por um grupo que pautava ele como aquele que vai trazer o equilíbrio na força, o escolhido, é esse aqui. Então, assim, não só eu saí desse meio aqui que eu não tinha nada, que eu não sabia o que ia ser o meu dia seguinte, de incerteza, de insegurança, como agora eu estou sendo acolhido por um grupo de pessoas que me valoriza por eu ser perfeito, por eu ser idealizado, né? Não é à toa que a frustração dele toma ele completamente quando ele não consegue ser reconhecido pelo conselho como mestre. E em seguida, quando ele percebe que a Padmé ia morrer e ele não ia poder fazer nada a respeito disso. Então, como ele lida com falhar? Ele falha 2 vezes, né? O primeiro surto dele é depois dele ter sido negado pelo conselho? O primeiro surto que ele vai lá e vinga a mãe mesmo dele. Depois que ele vê que a mãe morreu, ele fica com muita raiva, muito ódio e surta lá. E dizima. E o Conselho Jedi já tinha essa coisa de observar a irritabilidade, a raiva dele, né? O Yoda fala muito de raiva. Quando encontra com ele, você precisa controlar a sua raiva, né? A raiva não pode dominar você. E o Yoda tem aquela frase que é clássica, né? Que ele até fala que o medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, o ódio leva ao lado negro da força, que é o sofrimento, né? Não é exatamente essas frases, mas é uma frase que ficou clássico, né? Mas botar uma camiseta, de arrepiar. How feel you? Cold, sir. Afraid, are you? No, sir. See through you. We can. Be mindful of your feelings. Your thoughts dwell on your mother. I miss her. Afraid to lose her, I think. What has that got to do with anything? Everything. Fear is the path to the dark side.
Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. I sense much fear in you. E outra coisa que eu achei bem interessante que a Camila falou sobre essa parte da superdotação, né? Que a gente vê, né? Imagine você chegar e todo mundo falar, nossa, ele é o escolhido, ele consegue controlar a força melhor que o mestre e tal, que já está tentando há anos, né? Isso imita muito a vida real, né? Que a gente vê muitos casos de crianças que falam, nossa, essa criança é superdotada, ele vai revolucionar a matemática. Só que depois a gente acaba vendo que ele, quando chega adulto, ou é um adulto normal, um adulto tranquilo, ou é um adulto tão conflituoso que não consegue romper aquilo. Não consegue romper. E essa expectativa sobre uma pessoa, às vezes, é muito o principal responsável pela sua própria destruição. Muitas crianças, né? Tem muitas pesquisas que mostram que a criança, considerada superdotado quando é criança, um gênio, né? Quando chega adulto, não dá certo. E quando perguntam para elas falam que a expectativa pressionava muito eles. Eles simplesmente querem se livrar. Faz muito sentido isso. Né? Com certeza. E outra coisa também interessante dessa parte da superdotação, que eles mostram que a pessoa superdotada, que sempre foi considerada como uma inteligência acima da média, ele também tem muito medo de errar. Então, às vezes, ele fala assim, não, se eu estou pensando assim, é certo. Como é que aquela pessoa que é inferior a mim está falando disso? Não, eu estou errado. Aí até eles viram que nos Estados Unidos tem um teste que eles fizeram uma média de QI das pessoas que acreditam em teorias da conspiração, que a média dessas pessoas é um QI assim, mais elevado do que o resto da população. E aquelas pessoas também que acreditam em paranormais, eventos paranormais, é maior, o QI deles também são maiores do que o resto da população. Nossa, esse dado é muito interessante. Porque eles falam assim, não, isso que eu estou acreditando não é errado, eu não tenho uma doença, por exemplo, coisa de esquizofrenia. Isso que eu estou vendo é uma coisa paranormal, ele não aceita que ele está errado. E eu acho que o Anakin meio que tomou conta disso. Ele falou, não, eu não estou errado, é o conselho que está errado. É o meu mestre Obi-Wan Kenobi que não está me ensinando direito. Aí ele começa a falar, eu tenho raiva dele, ele que está fazendo as coisas erradas. Ele não deixa eu progredir, ele não deixa eu adquirir mais poder. E aí a ambição por esse poder acaba fazendo ele se aliar ao Sith, Palpatine. né? Aí o Palpatine, que ele tem aquele narcisismo, aquele antissocial, aquele psicopata, né? Ele é um manipuladorzão, né? Real. Exatamente. Assim. Ele não manipula o Anakin, porque Anakin tá com muitos sonhos, né? Que a Padme tá morrendo nos sonhos dele. E ele ama a Padme, né? Que também é uma coisa proibida pelo Conselho Jedi, né? Você ter uma companheira. Sim. Aí o Palpatine percebe já começou isso. errado aí, né? Exatamente. E o Palpatine percebe que tá errado, que ele tá querendo essa ambição, aí fala, eu tenho o poder de salvar a vida das pessoas. Aí ele já começa a fisgar e manipular o Anakin aos pouquinhos. E o narcisistão não vai dar o braço a torcer de que eu não estou sendo manipulado, né? Ele não vai entender que está sendo manipulado. E ele é seduzido por uma coisa que seria algo impossível, que é vencer a morte, né? Ele é seduzido por esse poder, por essa promessa de poder de vencer a morte. Então, não, eu tive essa premonição, mas eu vou negar ela, vou fazer alguma coisa para que ela não aconteça, né? É interessante a gente pensar, assim, o quanto que uma construção de personalidade nesse nível leva a pessoa a ter uma baixa tolerância a se frustrar, né? Eu acho que isso é uma coisa legal para a gente conversar, assim, a tolerância à frustração que a gente fala, que é o quanto que eu dou conta de lidar com coisas que eu não gostaria que acontecesse daquele jeito. Eu fico chateado, né? Não saiu dentro do planejado. Como que eu reajo a essa frustração, né? Tem gente que dizima uma pequena população, né? Tem gente que pega e constrói uma estrela da morte, destrói um planeta inteiro. E destrói um planeta, não é mesmo, Murilo? É isso, E a frase mais, assim, famosa do Anakin mostrando o narcisismo dele é quando ele vai lutar com o Obi-Wan Kenobi, né? Ele fala, ou você está comigo ou você está contra mim. Ou seja, eu estou certo, quem não está certo está do outro lado. Sim. Não tem um meio termo, não né? Interessa, né? Gente, queria trazer, então, aproveitando o gancho, trazer o Obi-Wan Kenobi para a gente conversar. Porque enquanto vocês falavam, minha cabeça fermenta, né? Fiquei pensando nessa questão do mestre, sobre a responsabilidade que o mestre tem ao educar, ao preparar uma pessoa. Fiquei lembrando de você. Camila foi minha aluna e hoje ela é professora também. Então você vai entender o dilema de você estar formando um psiquiatra e se questionar, poxa, esse aluno vai ser psiquiatra. Eu sou o professor dele, eu sou responsável. Essa pessoa tem essa e essa questão, ela precisa resolver isso. Isso fica, meu Deus, eu vou deixar isso passar. Não é esse dilema? É o dilema do mestre. O Yoda fala nisso, né?
quando o Luke Skywalker percebe que ele falhou com o Kylo Ren, que é o sobrinho dele, aparece o fantasminha, né? De novo, o Luke Skywalker tendo uma psicose, né? Uma alucinação, né? Aí o Yoda aparece e fala que esse é o dilema do mestre, né? Sim. A gente tenta ensinar, mas vê o que acontece. Solo você perdeu. Perder Rey, você não deve. Eu não posso ser o que ela demanda de mim. Minhas palavras. Você não entendeu? Transmito o que você aprendeu. Força, maestria. Mas fraqueza? Tolice. Falha também. Sim, falha. Mais do que tudo. A maior professora. A falha é... Luke. Nós somos o que eles superam. Esse é o verdadeiro fardo de todos os mestres. Falando de Obi-Wan Kenobi, eu queria trabalhar a ideia do luto, porque ele se decepciona tanto que ele vive um tipo de luto. Como é que vocês percebem esse luto do mestre? Sim, eu acho que dos personagens, assim, eu sou apaixonada por vários personagens na saga, eu gosto demais. Mas o Obi-Wan, acho que tem uma coisa de identificação por conta desse papel de mentor, né? De tutor e tudo. E o luto que ele vive é um luto de tutor, de professor, né? Quando você sente que um projeto, né, um trabalho de educação, de formação, ele não fluiu da forma adequada, ou que a pessoa, né, evoluiu para algo até negativo, né? No caso do Obi-Wan, né, uma pessoa que, né, dizimou nações, dizimou planetas, né? Um pouquinho mais complexo do que no nosso caso, né, com o preceptor. Mas ainda é um potencial muito danoso, né? Sim, quando a gente sente, né? Você ensina uma habilidade, você dá para aquela pessoa ferramentas e ela vai usar aquilo para o lado negro da força. É uma frustração gigante enquanto mestre, né? A gente entende o luto dele, né? E o Obi-Wan, assim, a leitura que eu faço, né, é que ele passou por esse isolamento e esse momento de desacreditar na própria competência por conta do luto, né? Nesse contexto de luto. Então, é um luto vivido por tutores, né? É um luto vivido por professores. Eu acredito que deve ser uma coisa que mexa com a nossa identidade como professor, como tutor, e muitas vezes, né? Eu acho ele um personagem... né? Porque às vezes a gente limita luto à ideia de que morreu. Na verdade, a pessoa está viva, mas ela morreu de certo modo, simbolicamente. Ela morreu, né? Porque e é interessante isso, né? A perspectiva pela saúde mental é de que o luto, ele é uma vivência de uma interrupção traumática, né? Então, eu posso ter um luto por conta de um divórcio que eu passei, por conta de uma carreira que eu perdi, que eu deixei de seguir, por conta de uma pessoa que eu perdi, uma pessoa que faleceu, obviamente, que é o mais, né, o que a gente está mais acostumado. Mas é legal você falar disso, porque quando a gente fala de Star Wars, a gente fala muito sobre enfrentamento de trauma e sobre lidar com luto. Porque a gente tem personagens muito marcantes da série, todos eles. É só, gente, vocês podem pegar tintim por tintim, assim, dos personagens marcantes, um por um. Cada um teve uma perda muito séria na vida, ou mais de uma, né? E a forma como eu me reorganizo mentalmente, como eu supero aquilo, determina o meu desfecho. Eu posso decidir dizimar uma população de pequenas crianças Jedi e querer explodir planetas, ou eu posso tentar ressignificar e me aprimorar e fazer algo bom para, né, o mundo, para a galáxia, né? Enfim. Então, outra visão que eu achei do Obi-Wan também, que realmente era o mentor do Anakin, né? Mas a gente também percebe um luto de amizade, assim, de uma relação pai, filho, até irmão, né? Que a gente vê até que na luta, quando o Obi-Wan ganha e tá lá, o Anakin tá lá queimando, né? Ele fala, considerado você como meu irmão, como você era um de nós, como acontece. Eu acho que naquele período começa o luto do Obi-Wan, que tem várias faces, né? Como mentor que ele falhou, como perder um amigo, né, dele. E também como se sente responsável por causar essa transformação do Anakin do lado
pro lado negro da força, né? E eu acho que foi um desafio grande para ele, porque ele foi o primeiro pupilo dele, padawan dele, e ele já pegou aquilo que vai ser o escolhido, né? Exato. E uma coisa que mostra que o que mais incomodou ele foi essa transformação que ele falhou como mentor, que né, a doutora Camila falou, que na série Obi-Wan, que é sobre o que acontece com o Obi-Wan depois dessa luta, ele, no final, não sei se pode falar o spoiler, pode falar o spoiler. No final dessa série do Obi-Wan, quando ele luta de novo com o Darth Vader, e ele chega assim e fala, eu falhei com você, eu transformei você em Darth Vader. E o próprio Darth Vader fala, não foi você que matou o Anakin, fui eu que matei o Anakin e eu que criei o Darth Vader. E depois que ele falou isso, o Obi-Wan, ele meio que resolveu o luto dele. Ele se sentiu assim, ele viu, tá, eu fiz a minha parte, mas ele viu que ele mesmo matou o Darth Vader, ele mesmo que matou o Anakin Skywalker. Olha só, Darth Vader terapeutizado, hein? Terapeutizado. A culpa não foi sua, não, a culpa foi minha. Minha mesmo, eu que fiz isso. For all of it. I am not your failure, Obi-Wan. You didn't kill Anakin Skywalker. I did. The same way, I will destroy you. Não sinta culpado, né? A gente colocou aqui esse ícone, porque esse aqui é o Darth Vader do amor, é o Darth Vader fofo. Terapeutizado, entendeu? Ele tem tá um coraçãozinho. Que fofo. Eu gostei gracinha. desse aqui, ó. Esse aqui é Pride. Esse é Pride, maravilhoso. Stormtrooper Pride. Maravilhoso. Escuta, mas ainda falando dos mestres, eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim o que vocês acham do Yoda, pensando num aspecto psiquiátrico. Qual é a questão do Yoda? Qual é o problema do Yoda? O Yoda, ele tem uma certa rigidez, né? Ele é bem pouco flexível, né? Depende do filme, eu acho. Em filmes diferentes, ele tem problemas diferentes, né? Por exemplo, ali para os filmes mais antigos, 4, 5, 6, a gente vai vendo ele ficando meio gaga, né? Vai pegando uma senilidade ali. Até uma depressão ligada à demência, né? Porque depois que ele perde a luta pro Palpatine, né? Ele fala, eu acho que ele entra em uma depressão, ele fala, eu vou para um planeta me isolar de ninguém, não quero contato com ninguém, eu vou viver sozinho numa vida solitária, né? E ele sofre uma perda, né? O Yoda, ele também é um mestre que sofre um trauma. Ele vai lidar com esse trauma porque ele sofre uma perda muito grande e opta pelo isolamento. Ele se isola depois do episódio do assassinato das crianças, dos meninos Jedi? Foi no episódio 3, depois que ele fala que o Obi-Wan tem que atacar o Anakin, tem que tentar ajudar o Anakin, mas ele admite, eu acho que o Anakin já não tem mais salvação, mas vai lá conversar com ele. Agora, o Imperador Palpatine agora, que eu sei que ele é do mal, pode deixar que eu vou atrás dele. Só que aí depois que ele viu que o Palpatine já conseguiu fazer toda aquela trama de transformar a República como o rei, o ditador, né? Ele fala, eu perdi, não tem como. Ele luta contra o Palpatine, ele vence a luta, mas ele, no fim, ele perde a guerra, né? Então, ganhou a batalha, mas perdeu a guerra. A movimentação política já tinha sido arquitetada. E aí ele sente que ele perdeu, que ele falhou, né? Nessa história eu acho interessante que ele é o único que levanta desconfianças do Anakin, né? O tempo inteiro. Ele acredita que o menino tem habilidades, mas ele desconfia de alguma coisa. Ele como um ser que tem mais de 700 anos, né? Eu acho que ele já... Talvez seja experiência, tem né? um faro ali, né? Tem um faro aguçado. E ele não é a primeira decepção do Yoda, né? Também tem o Dokkan, né? Dokkan, que também foi puxado pelo Palpatine para... Conde Dooku, né? Ele também foi um pupilo do Yoda. E o Yoda também fala que ele falhou com ele. Então a gente vê que não é... Repete aquela história do luto do mestre de novo. Deve ter vários. Por isso que eu acho que no final ele fala aquele dilema do mestre. E talvez, assim, uma coisa meio de resposta ao trauma, né? Uma coisa pós-traumática, de já esperar que o próximo vai dar errado, porque o anterior deu, né? Exato. Então a minha tendência é achar que as próximas vão dar errado também, né?
E aí a gente vem essa progressão da dimensão do trauma, vai virando aquele monstro. Né? E vocês falaram uma coisa que eu achei interessante, que eu não tinha... O Yoda vai ficando velho, né? Porque o Yoda começa na história já velho. O Yoda é sempre velho. Sim. Mas aquilo do idoso que tende a se isolar. Ele vai se fechando, se isolando, até ficar completamente isolado. E esse é um padrão psicopatológico no idoso, né? A depressão no vai idoso, deprimindo. ela vem muito com característica de isolamento, falta de paciência de interagir com as pessoas, né? Esse é um ponto legal da gente falar também. Porque muitas vezes a gente conhece uma pessoa ou outra que tem essas características e a gente acha que a pessoa está bem. E, na verdade, ela está precisando de ajuda, né? Então, é um ponto legal para a gente pensar também. Mas sabe o que eu acho? Agora já é a minha impressão. Eu acho que o Yoda, ele é um tiquinho autista, vocês não acham, não? Bastante. Só um pouquinho assim, ó. Ele é muito rígido, ele tem uma forma de falar diferente. Uma fala rebuscada, né? Eu não sei, eu acho... Eu fiquei com essa ideia de que o Yoda era um mestre altamente habilidoso, muito inteligente, mas aquela questão da dupla excepcionalidade, né? Altas habilidades, mas tem um jeitinho muito particular de funcionar, Sim. né? Nos filmes, geralmente, ele é daquele jeito, né? Mas tem um desenho chamado Guerra dos Clones, né? Que mostra ele falando. E é engraçado essa coisa da falta de habilidade social, que lá ele tá um pouco mais solto, porque é um desenho para criança. Ele faz umas piadas que você para, tipo assim, não é uma pessoa normal iria fazer essa piada, ele fica rindo sozinho das piadas dele. Inadequados mesmo. Gente, bem autista, né? Muito bom. Mas ele é muito sábio, né? Assim, como ele é um ser de outra raça, né? Talvez né, a gente não consiga. Que a história também não triar, trabalha direito. Cadê essa raça? Que raça é essa? Sim, exatamente. Né? Que a gente depois conhece no Mandalorian o Baby Yoda, né? E o Baby Yoda também não é dos mais padrões, não. A dúvida. O Baby Yoda não é o Yoda. Não. É da mesma raça, mas é outro indivíduo. Inclusive, o nome dele é Grogu. Ah, é outro nome. É Grogu. Gente, olha só. É Grogu. Pois é, a gente não sabe nada do Yoda, apesar... Quem é o Jedi mais forte da história? É o Yoda. É o Yoda, não é? Ele é o que mais... Não é o Anakin. Ele é sinistro. E sempre que eles fazem piada, é tipo assim, você vai ter que lutar de sabre de luz com o Mestre Yoda, hein? É cabuloso. Desse tamaniquinho, assim, ó. E altamente habilidoso. Always with you what cannot be done. Hear you nothing that I say. You must unlearn what you have learned. All right, I'll give it a try. No, try not. Do or do not. There is no try. Sim. Mestre Yoda. Agora eu queria explorar outros, porque tem tantos personagens legais, mas eu acho que tem uma personagem muito importante nessa história, que é Leia Organa, que é a princesa, filha da rainha Amidala e do Anakin Skywalker. Então a Amidala gesta gêmeos. Sim. Eles nascem Senadora, e são separados, né? Aí você vê, o Luke é levado lá pro planeta natal do outro e é criado com os tios numa situação meio de certa forma, miséria, né? Pobre. E a outra vai ser criada por um senador e vira uma princesa, no final das contas. Sim. A Leia, ela tem um treinamento muito voltado para o manejo político, né? E ela tem, assim... diplomacia, né? Ela tem uma diplomacia muito trabalhada, muito elaborada, né? A Leia é interessante porque quando a gente fala da Leia como personagem e aproveitando que a gente está falando, né, de trauma e tudo, sim, a Leia ela tem uma resiliência muito grande. Não, gente, né? Para mim é a única personagem então, assim, que consistentemente é funcional na história sim, inteira, né? É a única pessoa que funciona. As coisas acontecem, ela consegue não ser desonesta como o Han Solo, né? Que o Han Solo tem uma segurança, mas, né, enfim, tem as inseguranças dentro da segurança dele, sim, né? Sim. Daquela coisa meio narcisistazão. Mas a Leia, ela é muito ponderada e eu acho que ela tem, até por essa coisa da diplomacia, ela analisa muito e ela lida muito mesmo com situações muito difíceis, né? E eu acho isso muito legal porque, assim, pensando até na perspectiva de personagem feminina, assim, a Leia, ela tem essa construção de resiliência, de força. Tem momentos na saga em que ela tem
essa visão objetificada, né, em relação à roupa, algumas sexualmente coisas... explorada por Isso. aquele sapão lá, que eu esqueci o nome. É o Jabba the Hutt. Jabba, Ele é o grande xerifão. Ele faz uma exploração sexual dela, né? Assim, Sim. de escrava sexual. Sim. Então, tem essa roupagem, né, essa vivência, e ela segue com uma elaboração depois disso e continua fazendo o que ela tem que fazer, né? Tanto que quando a gente vai para os próximos 3 episódios da saga, né, para os últimos, ela é uma figura de muita relevância no grupo rebelde. Ela é uma general, né? É a General Organa. E é interessante isso, porque você sente que talvez por estarmos em outro tempo, em outro momento, a gente percebe uma objetificação menor. Sim, e interessante figuras femininas com uma característica mais empoderada, menos sexualizada, objetificada, que é a figura da Rey também, né? Sim. A Rey, ela é uma Jedi, o despertar da força e toda a característica ali de idealização de estereótipo Jedi é a Rey, né? Sim. A gente tem a Força acordando no fim, que é uma história muito legal, porque ele era um dos melhores Stormtroopers, né? O Finn é um personagem muito fofinho. Maravilhoso, maravilhoso. Mas o estereótipo todo de Jedi é dela, né? E é uma figura feminina que, né, não tem essa coisa da objetificação. Então, isso você percebe que ele rumou para outro lado, né? O enredo, assim. Eu achei isso uma coisa muito interessante. Que tentou fazer uma compensação histórica, né? Sim. Mas você fez uma observação que eu achei legal. Eu estava conversando com ele sobre a Leia. E eu disse uma coisa que ele me consertou. Eu disse que a Leia tinha uma postura mais passiva nos filmes antigos. E ele falou, não, a Leia nunca teve uma... Então, a Leia, a primeira aparição dela foi no filme Uma Nova Esperança, né, que é o episódio 4. Ela é a princesa que é raptada no início. Raptada não, né? Ela é sequestrada pelo Darth Vader porque ela é senadora e acha que o Darth Vader acha que ela está roubando os planos da Estrela da Morte. E o Han Solo, o Luke Skywalker e o Chewbacca vai tentar lá e salvar ela. Só que o interessante é que mostra como era uma figura já feminina empoderada na época, que quando eles chegam lá para salvar, ela até pega a arma dele e fala, vocês vão me salvar? Deixa que eu que vou ter que salvar vocês. Aí ela vai lá, atira, salva, e você vê que ela não tem aquela visão feminina muito esperando que um homem vai lá salvar. De uma princesa ser salva, né? Exatamente. Eu me salvo sozinha. O Lucas conseguiu mudar e falar, não, eu vou me salvar. E ao longo da série, ela sempre teve essa figura muito forte, assim. Quem é você? Estou aqui para salvá-la. Eu trouxe a unidade R2 e estou com Ben Kenobi. Ben Kenobi? Onde ele está? Vamos! Inutilizar o nosso único caminho de fuga. Quer voltar para sua cela, Alteza? Belo resgate! O sabe tudo é ele, queridinho! Que isso, maluca? Alguém tem que salvar a nossa pele! Pela rampa de lixo, vamos! Ela é líder, né? Ela tem uma figura de liderança, né? Uma líder rebelde, né? Só depois que ela é sequestrada, o Jabba de Hutt, né? Jabba the Hutt, pega ela e coloca realmente nessa parte mais sensualizada, né? Sim. Que passa um pouco do limite, né? Atualmente, né? Mas na época, gente, ela virou um símbolo sexual. Ela era escandaloso. Era uma coisa assim... super explorada essa questão. Até quando lançaram o vídeo VHS, né? Falava que eram as cenas mais repetidas, era essa cena dela de biquíni do lado do Jabba. Gente, até hoje, eu tava vendo na loja de fantasia, né? Tem fantasia da Leia vestindo essa roupa. Até hoje existe essa fantasia. Inclusive, nas comédias, né? O Big Bang Theory e o The Friends, né? Os personagens pedem pra namorada deles colocar aquele cabelo enrolado da Leia. Não, virou um símbolo. O filme é muito icônico mesmo, né? Agora, essa mulher empoderada, resolutiva, que atropela os traumas e mantém uma certa funcionalidade a despeito de tudo. Parece que o jeito dela viver o luto é se tornar mais eficiente para resolver as coisas, né? Sim. Essa mulher acaba se envolvendo com um cara que é um tanto quanto cafajeste, que é o narcisista cafajeste. Eu queria lembrar agora do... Quem nunca, né? Quem nunca? Ai, quem nunca? Quem não tem a historinha para contar, né? Como é que é, gente? O Han Solo. Han Solo. Que é uma outra forma de... Porque a gente falou até agora do narcisista que vai pro lado mal, ele é mais sofisticado e tal. E a gente vai falar agora de um narcisista cafajeste. Eu quero que você fale para mim, como é que vocês enxergam o Han Solo?
lá dos filmes da década de 70 e início de 80? Acho que o primeiro ponto para a gente trazer é que ele é um mercenário, né? É um mercenário. Então, assim, é um indivíduo que ele já se pauta nos próprios interesses, né? E é interessante, porque quando a gente pensa nessa coisa da figura do narcisista, é aquele indivíduo que coloca o próprio interesse acima de tudo, né? Ele tem ali o mundo dele, as prioridades dele, que, né, o Chewbacca, que é parceiro dele, a nave, que é, né, uma referência de casa para ele, e acabou-se, né? A lealdade dele é aquilo ali, acabou. O restante é sobreviver, ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que já começa com essa figuração, né? E a gente vê muita evolução do personagem Han Solo ao longo dos outros episódios, né? Até no próprio final do episódio Uma Nova Esperança, que ele até fala pro Luke Skywalker, não, vem comigo, porque essa guerra não é pra gente, dos rebeldes do Império, né? Aí o Luke Skywalker até fica com raiva dele, né? Fala, tá, pega seu dinheiro, vai lá pagar quem você deve, que a gente vai lutar uma luta para melhorar a galáxia, por exemplo, né? Só que no final ele tem uma redenção, né? Ele que vai lá e salva o Luke Skywalker, atira no Darth Vader sai voando e ele fala, vai Luke Skywalker, resolve isso. Aí a gente vê também com o desenvolvimento ele se apaixona pela Leia, só que no início ele não admite, né? Que até tem aquela cena clássica, que a Leia fala, eu te amo, e quando ele vai ser congelado, né? Ele fala, eu sei. Eu sei. Não, gente, muito narcisista, né? Eu te amo, eu sei. I love you. I know. Muito narcisistinha. Clássico, muito bom. Só que com o tempo a gente percebe que ele tem muita insegurança por dentro, né? Ele é uma... o narcisista, de novo, com mecanismo de defesa, né? Que você falou, para disfarçar a insegurança dele, né? Exatamente. Ele não quer transparecer. E é uma pessoa que também passou muito perrengue na vida, né? Então, ele tem um histórico de muita dificuldade também, né? Perseguido lá pelos cobradores dele, né? Sim. Tem o filme Solo, né? O filme é muito legal, né? Esse filme ficou bom. Não vi. Escuta, mas voltando nessa visão desse cafajeste bem superficial, mercenáriozão, que evolui ao longo do enredo e vira pai. Como é que você vê esse novo Han Solo como pai? Pai do bem. Parece que, pelo que a gente entende no episódio 7, né, que ele acabou se tornando um pai ausente, porque ele não se dava bem com a Leia. Como ele era um mercenário que vivia pela galáxia toda, contrabandeando coisas de um lado para o outro, eu acho que essa vida de casal, ficar em casa com o filho, não agradou muito a ele, não. Ele acaba falando que tem muita discussão com a Leia e ele acaba voltando em novas aventuras pela galáxia com o Chewbacca, né? Em algum momento foi irresistível voltar a ter o foco nele, né? Ele precisou sair daquele contexto familiar em que normalmente é um contexto em que você se entrega, né? Se você é pai ou mãe em uma família, normalmente você está criando uma criança, a prioridade é a criança, a prioridade é o contexto familiar, né? E o narcisista, ele se encontrar nesse contexto em que a prioridade não é ele. É inaceitável para ele, né? A prioridade não é ele. Quanto tempo ele aguenta, né? Então, acho que tem muito dessa faceta da personalidade também dele, explicando esse destacamento. E não é uma explicação que a gente considera assim, é uma justificativa, mas não é uma coisa que serve como uma desculpa para abandonar a família, né? Exatamente. Obviamente. Então, o que ele vai falar como justificativa da escolha, né, provavelmente vai ser nesse contexto de querer viver uma aventura, né? De querer ter experiências diferentes e tudo, mas, na verdade, ele está se priorizando, ele está abrindo mão da família. Isso é uma escolha, né? Isso é uma escolha. A pessoa, ela tem uma responsabilização e ela tem consequências por isso, né? Que saudade, filho. Seu filho se foi. Não. O Kylo Ren, sim. Meu filho está vivo. Ela colhe as consequências, que no caso foi a rejeição total e absoluta do filho, né? E, aliás, a gente tem que falar desse filho. O filho da princesa Leia, mais Han Solo, é um adolescente revoltado.
É um adulto adolescente. É um adulto adolescente. Ele tem uma visão muito ruim do pai, né? Ele olha para o Han Solo de um jeito muito negativo. Uma crise de identidade. E assim, é legal a gente pensar, Murilo, o quanto que isso também não faz parte da nossa realidade. Quanto que a gente não conhece pessoas com essa história de vida. É super verdade. De uma rejeição, às vezes, de uma das figuras parentais, né? Ou mãe ou pai. E às vezes você se apega a conceitos idealizados para você se sentir bem, né? O Ben Solo, que é o Kylo Ren, né? Ele tinha uma obsessão pela máscara do avô dele, que era o Darth Vader. Você lembra disso? Lembro. E ele nem precisava usar a máscara, né? Porque o Darth Vader precisava, porque não ele não só respirava. Ele tinha o modelo de máscara dele, como ele conversava, ele ouvia a voz da máscara do Darth Vader queimada mesmo. Forgive me. I feel it again. The pull to the light. Supreme Leader senses it. Show me again the power of the darkness. And I will let nothing stand in our way. Show me. Grandfather. And I will finish what you started. Ele se comunicava com a máscara. Então, é muito assim uma projeção de uma figura, talvez, dessa ausência paterna. Exato. A gente poderia pensar nisso, né? Verdade. Assim como o Darth Vader, quando Anakin matou os jovens Jedi, né? Dizimou ali a Academia Jedi, o Ben Solo, ele fez isso também, né? Ele teve esse rompante, essa perda de controle e essa situação dos outros aprendizes morrendo, né? Até no filme a gente consegue perceber que inicialmente ele quer se forçar mesmo a ir pro lado negro, ele fica nessa dúvida. É verdade. E tem uma frase legal quando ele olha para a máscara, né? Ele fala assim: avô, eu vou terminar tudo que você começou, né? Que ele quer se forçar. Aí ele olha e acho que o que ele se forçou a fazer essa transição para ele ir pro lado negro foi quando ele matou o pai dele, o Han Solo. E a gente vê que essa adolescência dele é ligada muito ao abandono, que nem a Camila falou. Primeiro foi o abandono provável do pai do Han Solo, que saiu para fazer a aventura dele. E logo depois o Luke Skywalker tomou ele como pupilo. Só que tem uma cena que o Luke Skywalker percebe que esse menino não está indo pro lado certo, que ele vai ser um grande problema. E no acesso de raiva, o Luke Skywalker até pensa que vai matar ele. Só que aí o Luke Skywalker para. Só que nesse momento ele acorda e vê o Luke Skywalker com o sabre de luz apontado para ele. Então é mais uma sensação de abandono que ele teve. De rejeição, mais né? uma rejeição. De reprovação, né? E aí outro ponto que pode interferir muito na construção de personalidade de um indivíduo, né? Às vezes você não tem o contexto de violência, por exemplo, que o Anakin teve, que a gente conversou sobre o Anakin, que é o avô do Ben, mas esse contexto de abandono, esse tipo de violência vindo de um familiar, né? Então, o que isso pode fazer com a personalidade de uma criança? E o quanto que isso pode mudar o desfecho da vida de um adulto, né? A gente tem que pensar nisso também. Continua sendo responsabilidade dele, né? Como adulto, como ser humano. Você entender que aconteceu alguma coisa, você buscar terapia, né? Gente... Aliás, essa saga inteira de pessoas que precisavam fazer terapia e não fizeram, né? O que teria acontecido se Anakin tivesse tido lá atrás. uma terapia infantil? Para começo de conversa, né? Tinha acabado o enredo ali, né? O que teria acontecido, né? Você imagina, assim, uma sessão de terapia de família com a família Skywalker? Meu Deus do céu. Realmente seria um tanto quanto difícil. Tem que ser, assim, com fantasma, né? Eu acho que o terapeuta, ele tem que já ter se tornado um com a força, ele tem que ser um fantasminha ali, porque senão ele vai morrer sufocado com 10 segundos, né? Já vai o Darth Vader, já vai asfixiar ele, né? Enfim, mas imagina que babado uma terapia dessa. Seria impressionante. Escuta, se fosse pra gente, voltando pro Ben Solo, se a gente for pensar em personalidade patológica, você encaixaria ele aonde? Eu acho que pela história dele de abandono, pela aquela história de impulsividade, de raiva, essa dúvida se é do bem ou do mal. Ora, ele adora aquele personagem que
que vai abraçar ele por uma hora, ele fica na dúvida se gosta do pai, eu ia colocar ele como transtorno de personalidade do cluster B, que a gente coloca, por exemplo, o borderline, né? Que todas essas características classificam muito. Você vê que ele tá com muita raiva, depois ele gosta da Ray, quer ajudar a Ray, mas depois às vezes ele tem raiva da Ray, que ele quer... tenta matar, depois apaixonado ama. por ela. Extremos entre adoração e desinteresse ou rejeição ou ódio. Not exactly, sir. It had help. We have no confirmation, but we believe FN 2187 may have helped in the escape. Uma sensação emocional, de vivência emocional muito intensa, de modo que a emoção carrega ele perde o controle, que é uma coisa que o Anakin tinha, né? De perder o controle pela raiva e sai quebrando tudo, né? Quebrando coisa, matando gente, né? Essa coisa. E o medo de abandono, né? Então, a coisa a representação do abandono. E acho que é muito legal a gente fazer esse link com a relação dele com o pai, porque é isso, né? Provavelmente abraçar a história do Darth Vader é abraçar uma figura paterna, né? Que seria o avô, né? E aí ele não está mais sozinho, ele não está mais rejeitado. Ele tem uma figura idealizada, porque já está morta. Já morreu, Quem né? está morto a gente idealiza, né? Então já é uma figura que está morta e que eu idealizo como um objetivo que eu busco. Apesar daquilo ir contra a minha natureza, eu vou naquilo ali porque me parece ser o caminho que eu não vou me decepcionar. Eu não vou ser abandonado. Ele já morreu, né? Então eu vou ficar com aquela idealização, né, ao longo da vida. Eu gosto do nome antigo de borderline, que era o emocionalmente instável. Sim. Eu acho que trazia muito mais da ideia, né, do que a palavra borderline. Sim. Mas ele é instável, a autoimagem é instável, as relações são instáveis, né? E essa dúvida dele é até um pouco pueril às vezes, né? Que ele não consegue se aceitar, ele precisa usar uma máscara, né? Que nem o senhor falou, sem precisar, né? Que o Darth Vader ele precisava, porque ele tinha que respirar, dificuldade respiratória, né? queimado e tudo, né? E ele usava máscara, tirava, colocava, colocava. O Kylo Ren, ele usava para talvez vestir uma persona, né? Exatamente. Então ele vestia o personagem e aquela máscara, ela representava uma segurança para ele de estar expondo aquela personalidade que ele estava tentando conquistar, né? Interessante que eu já vi paciente desse jeito também. Ele conversa com a gente, mas quando ele vai falar de si mesmo, ele começa ou falando na terceira pessoa, e já aconteceu até de ele falar, não, eu não vou falar, mas eu posso chamar a entidade X? Aí eu pode, aí ele abaixa o olho, volta e começa a falar, então, ele é assim, assim, assim. Ele é assim. Aí é meio que uma fuga, né? Ele não... Sim. Aceitar o seu próprio ego da maneira como é uma coisa tão destrutiva, né? O meu eu como eu sou, né? É muito assustador, né? E para algumas pessoas pode ser muito assustador aceitar o próprio eu e quem a pessoa é, né? Mas nele eu noto, eu não sei se vocês concordam, ele se esforça para ser tudo o que a mãe não quer. É uma espécie de confronto, aquela coisa da oposição. Uma forma de rejeitar a mãe. Também, com certeza. Ele se esforça muito para ser aquilo que a mãe rejeita. Birrento, né? E imita a vida real, né? Demais, gente. Imita muito a vida real. Muita gente assim. E é engraçado, porque você falando, assim, uma coisa que me lembra muito, assim, de vivência de consultório mesmo, é essa figura da Leia, de ser uma workaholic, né? Você vê um pouco isso nela, de estar muito conectada, de não estar conectada talvez tanto com a vida pessoal, de abrir mão, porque ela tem uma função muito nobre, né? Assim, dentro da ideologia ali rebelde, com uma finalidade de proteger as pessoas mesmo, né? Você acaba dando a sua vida para aquilo. Isso. E aí é como se o trabalho se tornasse a sua vida. Você já se deparou com pacientes assim, que estavam passando por isso? São muito comuns. Né? Acho que a gente vê um pouco disso também, a pessoa está tão focada no trabalho, na missão, na meta, que eu acho que é isso. A Leia não se permite vivenciar o luto. Sim. Ela perdeu o planeta dela, explodiu. Sim. Cara, ela fica mais focada ainda. Então, ela é muito obcecada
com a missão dela, com o objetivo dela. Sim. E ela atropela tudo, muito focada, muito obstinada. A figura da General Organa, né? Agora, eu queria trazer 2 personagens não humanos para essa história que são muito divertidos também, que são os 2 robozinhos, o R2-D2 e o C3PO. Queria que vocês analisassem para mim, assim, personalidade deles. Eu queria que você pontuasse essa questão da inteligência artificial. Eles são exemplos de inteligência artificial ou eles são humanos demais para isso? Só para pontuar que R2-D2 é o melhor personagem. Acho muito importante deixar isso registrado. Maravilhoso, R2-D2. Ele é o personagem perfeito, né? Que ele resolve tudo na hora que precisa Melhor resolver. personalidade, cara. Resolutivo, meio revoltadinho, entendeu? Não, isso tudo sem braço, hein? Resolutivo sem braço, gente. Que isso, maravilhoso, maravilhoso. Esses 2 personagens, eles diferem com a inteligência artificial que a gente conhece muito, né? Porque eles têm uns sentimentos muito aflorados, né? O C3PO ele sente medo, é o que mais ele sente, né? Sim. Ele gosta de ficar bravo com o amigo dele, e quando o amigo dele machuca, ele fica triste também, querendo ver se pode recuperar e consertar ele. E já o R2-D2, ele é aquele turrão que ele quer resolver, ele não obedece às regras e quer resolver, salvar todo mundo, né? Que eu acho que não se compara tanto à inteligência que a gente tem atualmente, em 2025. Vai saber o que acontece daqui a uns anos, né? Porque, por exemplo, o ChatGPT nada é que um programa que ele consegue juntar todas aquelas palavras relacionadas com o que você perguntou, com o que você quer, e faz uma escrita de acordo com a probabilidade de uma letra com a outra para formar um texto que ajuda bastante. Mas os personagens de todos os androides do universo Star Wars, eles são muito mais complexos, né? Eles parecem ter uma consciência, eles se preocupam com os outros, alguns são mais bravos, outros são mais calmos, Criam laços de amizade. Tem opinião, sensações, né? Fica assustado, ansioso. Então é uma coisa mais humanizada, né? E tem até o C3PO que, quando ele cai no deserto, ele fica reclamando o caminho inteiro, né? Ele fala, eu sigo você, seu anãozinho, R2-D2, olha aqui onde que a gente se meteu, eu não vou mais te ouvir, você vai para aquele canto, eu vou para o meu canto, que a gente acha pouco provável que uma inteligência artificial iria fazer isso, né? Ia ter esse comportamento. E é uma dupla meio improvável, né? Gente, é uma dupla muito improvável. É uma amizade muito estranha, porque tem um apego com a norma, com a regra gigantesco, e o outro certinho, tem um certo né? O C3PO é bem certinho, muito meio obsessivo, muito né? Obsessivo. Não, tá errado, eu vou ler isso aqui e eu não vou falar o que é, né? Porque tá na norma, eu não posso falar o que é, então eu não falo. E o outro já tem um certo, assim, apreço pela desobediência, né? É verdade, o R2, ele é meio revolts, né? Como fomos nos meter nessa enrascada? Sinceramente, eu não sei. Parece que fomos construídos para sofrer, é o nosso destino. Preciso descansar, senão me desconjunto. Minhas dobradiças estão quase emperrando. Mas que lugar desolado. Aonde você pensa que vai? Bom, eu não vou para esse lado. Tem pedra demais. Deste lado é muito mais fácil. Por que acha que existe alguma instalação ali? Não me venha com palavras técnicas. Que missão? Do que está falando? Já estou farto de você. Vá por ali. Vai ver como enguiça num instante sua pilha de sucata mil. E nem pense em me seguir implorando ajuda, porque eu não vou dar. Ele é meio desordeiro. Meio desordeiro. Né? Maravilhoso, desordeiro. Engraçado quando no episódio 6, quando eles conhecem aqueles ursinhos pequenos, né? Os Ewoks, né? E os Ewoks acham que o C3PO é Deus, né? É verdade. E o Han Solo fica bravo, fala que você aceita que você é e salva a gente daqui. Aí eu falei, mas não posso, como é que você faz? Eu não sou Deus. Aí o Han Solo naquela brava e fala assim, se você fizer isso, eu que vou quebrar você em pedaços, né? Representam pessoas, né? A gente conhece gente que é assim, pessoas que são assim. Com certeza. Né? Muito bom. Muita pegada com a regra, com a norma, muito certinha, que tem um nível de sofrência. E ele tem um que é meio de histeria também, né? Muito. Exagerado e dramático. A gente falaria que ele é meio histriônico, né? Aquela personalidade meio histriônico, né? Tudo pra ele é muito dramático, ele fala muito alto, quer chamar atenção pra ele, né? E quando o R2 chama um pouquinho, ele já fica bravo, né? Exatamente. Ou seja, por enquanto, humano demais para ser uma inteligência artificial, né? Nesse momento, sim.
Mas a outro inteligência padrão. artificial, o objetivo dela é tentar humanizar, né? Sim. Então, quem sabe no futuro seja uma coisa de fato mais humanizada. E atualmente está assistindo o ser humano, né? Então, prestando assistência, né? Uhum. Acho que é mais nesse sentido, complementar, de auxiliar, né? Pois é, apesar dos droids lá existirem numa relação meio de servidão, né? Eles estão lá para ajudar alguém, eles criam laços de amizade, né? Então, o redondinho lá, BB-8. O BB-8. Ele tem uma veneração por aquele piloto, que eu esqueci o nome também. O Paul. O Paul, uma veneração, uma amizade, assim. Sim. E que... Não, é muito legal. Muito legal. É muito bonitinho. Lembra mais o apego de um pet por ser o tutor do que qualquer outra coisa artificial. Uma né? parceria muito intensa, né? Uma coisa, né, diferente. Muito intensa. Até hoje em dia tem muita inteligência artificial que eles estão usando. Use inteligência artificial que vai imitar o Freud, que vai imitar o Jung. Mas eles nada são do que pegar todos os livros do Freud e imitar letra por letra. Quando você faz uma pergunta, ele imita aquilo. Mas aquela inteligência artificial, ele não sabe o que você está sentindo, o que você está passando. Ele só vai imitando o que ele foi programado e vai colocando naquelas letras para você ler, que é diferente de um humano atualmente, né? Talvez o C3PO seria um bom terapeuta, né? Que ele ia sentir, ele ia reclamar, ele iria chorar junto. Bem empático, provavelmente ia xingar junto, entendeu? Reclamar do seu chefe, mandão junto. Do vizinho, do síndico do prédio. Ele é bem rabugentinho, né? Bem rabugento. Ele não iria ter coragem de ir lá enfrentar seu chefe, mas ele ia estar reclamando por trás. Enfrentar o síndico do prédio, com certeza. É engraçado que ele é rabugento, mas ele se esforça para ser muito polido também, né? Então ele se esforça para ser gentil, mas na verdade ele é rabugento, reclamão. A função dele é de robô diplomata, né? A função dele é diplomática, né? Ele é um tradutor de não sei quantas línguas universais, né? Tanto que foi o que você falou, né? Que ele sabe a linguagem dos Siths, ele consegue ler, mas quando ele lê o que está ali, ele tem a regra, né? Não, eu consegui ler, mas eu não posso falar o que é, porque eu não posso falar essa linguagem. Né? Aí imagina, o mundo tá ameaçando acabar. Você precisa daquela tradução. Não posso traduzir porque a regra não deixa. Eu não posso, é a regra. Mas você vai salvar vidas de milhões. Não, mas a regra não deixa, eu não posso. Você conhece alguém assim? Conheço, como não, gente? Será que tem gente que é assim? Será que a gente tem? Pode ser. Será que a gente tem assim na família da gente? Menina. Melhor não falar, pula essa parte, né? Mas é muito gente, né? É muito engraçado. É muito isso. humano, humano. Os dois são humanos demais para ser robô, né, gente? E vocês lembram da cena, como é que era o R2-D2? Eram pessoas vestindo aquela lataria toda. O C3PO. O C3PO. Mas o R2 era um anão também. Era um anãozinho que ficava dentro do robozinho lá mexendo. Gente, não dá. Na orquestra do Star Wars, que né, tem um Star Wars orquestra, né? Já tiveram algumas apresentações aí ao longo dos anos. Quem faz a apresentação da orquestra e recebe as pessoas é o ator que faz o C3PO. Caramba. Olha só. E ele chega de fraque, lindíssimo, belíssimo, mas ele chega com os trejeitos falando assim, é muito engraçado, é muito legal. Nossa. É muito legal. Gente, por falar em orquestra, não seria interessante você entrar no consultório assim com o jaleco aberto, batendo vento e trocando? Já pensou o impacto? Os pacientes iam tudo vazar. Ia ficar assustado. Imagina na ala psiquiátrica. Não, gente, imagina na internação. Na internação. Que todos nós aqui já trabalhamos com internação. Já trabalhamos com internação. Imagina seria esse babado. No mínimo impactante. Ia. O paciente não ia falar com você nunca mais. Não ia aceitar um remédio nunca mais, entendeu? Só se fosse com sabre de luz, assim, ó. Exatamente. Escuta, agora evoluindo para um outro bloco, a gente chegou na parte do nosso bate-volta, que é a hora de vocês brincarem com perguntas para eu tentar responder. Bate-volta. Sua vez, Camila. Que pergunta que você tem? Chegou a hora de você me constranger. Pode? Eu vou perguntar, se o senhor fosse o psiquiatra do Darth Vader, qual tipo de terapia o senhor iria recomendar para ele? TCC, DBT
psicanálise ou alguma outra. Gente, em que fase da vida? A gente vai pegar ele criança? Olha, eu acho que, gente, é uma pessoa tão complexa que eu acho que qualquer uma delas teria uma certa utilidade em algum momento, né? Porque o ideal, eu acho que seria pegar ele lá na infância, né? Trabalhar os traumas, a separação, o abandono. Uma terapia infantil, talvez, né? Seria incrível para ele, com certeza. Acho que o mais difícil seria ir para terapia, né? Ele aceitar que ele precisa da ajuda de alguém, né? Exatamente. Eu acho que no ponto dele não importa, assim, sendo um bom terapeuta, né? E uma dosinha assim de Aldol também ia ajudar. Um Rivotrilzinho? Com um Rivotrilzinho, para dar uma segurada ali. Seria ótimo. Para dar uma acalmada nele, né? Provavelmente alguma coisa para conter os rompantes de raiva, né? Exatamente. Talvez seja a prioridade terapêutica. Vamos tentar não matar as pessoas hoje? Isso. Vamos tentar? Só por hoje. Por hoje. Vamos enforcar com a força só durante 3 segundos, depois de baixar para 2, depois para 1. Vai desensibilizando ali, Vamos fazendo ali, ó, uma essa semana 5, tá? Na semana que vem você só vai enforcar 4 segundos. A gente bota um ácido valproico ali perto de 3 gramas. No talo do ácido valproico. Aí, meu filho, dá-lhe estabilizador de humor. A maximum of 5 seconds, Lord Vader. Note the physiological response. E o Kylo Ren? O que você acha que ele precisa? Primeira opção, um abraço. Segunda opção, terapia ocupacional. Terceira opção, um Rivotril. Quarta opção, todos. Todas. Pode acrescentar aí exorcismo também, né? Porque eu acho que uma curandeira, né? Uma bezedeira, um exorcismo, acho que tira a máscara de pé do menino, né? Deixa o menino. Gente, que apego a um símbolo, assim, né? Eu acho que ele precisava de tem psicoterapia endovenosa? Porque ele precisava. Fazer na veia, né? Na veia. Mas precisava ressignificar essa idealização, né? Precisava muito. E esses rompantes de raiva também, que são... Sim. Gente, tem uma cena dele ótima, que ele dá um pitizão, porque alguém o frustra, ele pega o sabre de luz e quebra o painel da nave inteiro. Então, assim, um nível de... É um adolescente, né? Explosividade adolescente, exatamente. Transtorno explosivo intermitente, sei lá. Né? Associado com a personalidade emocionalmente instável dele, ficou uma fórmula fantástica, né? Uhum. Precisava de muita psicoterapia, uma dosezinha de Aldol, um Rivotril, um ácido valproico, talvez, né? Com certeza, um personagem complexo. Sim. E o Luke Skywalker, que beijou a irmã dele, esse precisa de terapia, né? Gente, essa cena é muito polêmica. Tenso. Eu nunca entendi essa cena muito bem, porque ele tem uma apaixonite rápida entre eles, né? Mas eles não sabem que são irmãos. Lembra o roteiro Os Maias? Eles têm uma relação muito, muito rápida, mas é uma cena estranha, não é? Não causa estranheza pra gente olhar aquela cena assim. Também a gente já sabe que eles são irmãos a essa altura do campeonato, né? Sim. Mas é uma cena... Num primeiro momento não sabe, né? Não, e assim, na verdade o Luke é beijado pela Leia, né? Praticamente, ela rouba o beijo dele para passar raiva no Han Solo. Então, mas é uma cena esquisita, né, gente? E a cena mais engraçada é quando o Han Solo fala pra Leia: eu sei que você tá apaixonado pelo Luke Skywalker. E ela fala assim: não, ele é meu irmão, não é esse tipo de amor. Aí o Han Solo fica feliz. Eu não sei se ele vai ficar feliz, não. Eu ia pensar, será que eu quero entrar nessa família? Exatamente. Mas é uma cena bem, bem estranha, né? Mexe com os tabus. Vamos lá, deixa eu fazer uma para você. E me diga aqui, qual personagem de Star Wars você sente que representa você nos seus surtos? Seria o Luke espiritualizado demais? Seria o Anakin que não aceita perder? Ou seria o Kylo Ren que grita no RH? Ou então o Obi-Wan que tá ali no burnout, queimando? Gente, quem nunca deu um grito no RH que atira a primeira pedra? Mas pensando... Ou que atira o primeiro comprimido, né? Pode ser também. Exatamente. Mas eu acho que eu me identifico mais com o Obi-Wan Kenobi e toda essa questão dele do trauma e um certo aspecto conflituoso, né?
beirando ali os elementos da depressão. Eu acho que ele que é mais, é um dos personagens mais humanos da história inteira. Sim. Eu acho que é ele. Então, eu gosto da dinâmica do Obi-Wan. Vai pegar no Kenobi. burnout. Me identifico com o burnout do Obi-Wan Kenobi, com certeza. Eu acho que eu ia ser o Yoda, eu ia me isolar num planeta e ficar quietinho na minha. Como é que você surta, né? Como é que surta, né? O surto dele é esse, aliás, é o se isolar, né? Essa pergunta, né, não foi eu que escrevi, mas tá aqui, ó. Complete a frase: a força está forte, mas eu estou sem ânimo. A força está forte, mas eu estou sem libido. A força está forte, mas eu estou sem férias. A força está forte, mas eu estou sem saber se tomei o remédio de hoje. Né? Essa força é a força da patologia, né? Essa força tá forte. Olha, gente, sei lá, eu me identifico com muitos desses aí, depende do momento da vida da gente, né? Essa, por exemplo, do esqueci o remédio, meu Deus do céu, gente. Esqueci meu remédio. Meu Deus do céu. Esqueci o remédio da pressão. Gente, eu agora sou hipertenso, eu tenho que tomar remédio. E volta e meia eu esqueço. Aí eu fico pensando, gente, a gente briga com os pacientes porque eles esquecem. Mas eu também esqueço da porcaria do remédio, né? Bem normal, né? Bem normal, né? Dar uma pisada na bola e esquecer. E o meu cardiologista é o meu vizinho de parede, gente. Nossa, que beleza, hein? Não, gente, não tem nem como fugir do cardiologista. Mas é isso, assim, a força, às vezes a força que prepondera é a força do cansaço, né? A gente trabalha demais. É um tema que eu quero trazer depois, é a questão do burnout nos profissionais de saúde. Sim. Porque a gente é meio obcecado com o trabalho, a gente é meio Leia Organa, assim, ó, e trabalha demais e vai fingindo que aquele estresse não existe, vai atropelando tudo. Um pouco da trajetória da Leia, né, na coisa do foco muito grande no trabalho, e um pouco da trajetória do Obi-Wan, no sentido de que a decepção no meu desempenho de trabalho, de função, é uma coisa que me leva a desacreditar em mim mesmo, né? Eu vou me enfiar num buraco. Se eu não consigo, se eu tenho uma falha ali no que eu estou fazendo, eu desisto, né? Eu ainda quero poder trazer isso aqui numa linguagem bem pessoal, que foi a minha experiência com burnout, que é muito disso. Eu cheguei a um ponto assim primeiro, você começa a duvidar das suas escolhas. A medicina não era para mim, a psiquiatria não era para mim, e a coisa vai evoluindo a um ponto em que você termina não acreditando na psiquiatria. Não, isso aqui tudo é um engodo, isso aqui é tudo mentira, no fundo a gente não resolve PN. Então a coisa embarca por um lado muito estranho de uma espécie de auto-invalidação. Transtorno do impostor, né? A gente acha que... Super. A gente não, no burnout você se embarca nessa fácil. Então você cai nessas ciladas muito facilmente. Então a gente ainda vai fazer um episódio só sobre o burnout para a gente tratar isso. Médico, profissional da área de saúde, né? Não é só médico, enfermeiro, odontólogo, todo mundo trabalha demais, é obcecado demais. Técnico de enfermagem, farmacêutico, a galera toda que trabalha em regime de plantão, na minha opinião, já é confusão. Psicólogo, né, que passa o dia inteiro ouvindo, né, e tentando elaborar isso, né? Com certeza. Trabalhar na área de saúde não é fácil, não, gente. E a última pergunta, então, é ligando a Star Wars com a nossa área, né? Quem que Freud acharia dessa família Skywalker? Que Freud fala tanto, né, da ligação com o pai, com a mãe. O que o senhor acha que Freud fala depois de assistir isso? Gostei dessa pergunta. Eu acho o seguinte, a gente brinca que depois do Freud, a culpa é sempre da mãe, né? Mas nessa história eu acho que a culpa é do pai. Tem o lance que você abordou no iniciozinho, que é a ideia do parricídio, né? Que é essa necessidade de matar simbolicamente o pai para se autoafirmar. E que é a temática do filme, e que ele recupera isso de novo, né? Então, o Luke Skywalker matando o pai no início da trama, e lá volta o Ben que mata Han Solo, né? Dessa vez não tão simbolicamente. Então, eu acho que é muito freudiano. Essa ideia do parricídio nessa saga é bem freudiano. O Freud ia amar assistir essa série, tenho certeza. Então, pessoal, agora nós vamos para o nosso finalzinho. Eu gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem, né, um lembrete final sobre todo esse diálogo que a gente teve aqui hoje. Vamos lá, Camila, sua mensagem. Então, mensagem final. Se forem decidir entre o lado
entre o lado da luz e o lado sombrio, escolham o lado que está terapeutizado, que faz terapia, né? E que a força da saúde mental esteja com vocês. Que assim seja. E aí, Melvin? A minha mensagem está ligada ao mestre Yoda, né? Ele fala que o medo leva a raiva leva ao ódio leva ao sofrimento, o sofrimento leva ao lado negro da força. A gente não precisa esperar passar por todas essas fases até a gente procurar ajuda. Quando começar o início, você já pode procurar uma ajuda de um profissional da saúde mental para colaborar e evitar todas essas complicações, né? Com certeza. Uma ação Resumo da preventiva, ópera, né? Você evitaria muita tragédia com suporte de saúde mental adequado, né? A galáxia agradece. A galáxia agradece, ótimo, gente. A galáxia agradece, maravilhoso. Pessoal, vocês gostaram desse papo? Vocês gostaram dos nossos convidados de hoje? Tá fácil encontrá-los. É só seguir as redes sociais do Espaço Serenitas. Esses 2 profissionais trabalham lá no Espaço Serenita conosco, faz parte da nossa equipe, do nosso grupo. Então acompanhe a gente lá no Espaço Serenitas, no Instagram, e acompanhe o nosso podcast de Médico e de Louco, porque esses meninos voltarão novamente. Tem temas assim inesgotáveis da psiquiatria, porque a psiquiatria é tudo, psiquiatria é política, é cultura, né? Então é inesgotável, nós vamos convidá-los novamente. Então acompanhe a gente nas redes. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo. Valeu, gente. Tchau, tchau.